Fala pessoal, bom, tô gravando essa aula aí para vocês para descomplicar um pouco o mercado e nessa aula eu vou falar sobre como entender o mercado de uma maneira mais simples, né? Então se você quer aprender, acompanha aí. Bom pessoal, eu decidi trazer esse vídeo mais em forma de aula mesmo, conversar algumas coisas, né, com vocês e tentar assim descomplicar um pouco o mercado, né? Que eu vejo que o mercado tem ficado uma coisa, tem virado um bicho de sete cabeças para a maioria das pessoas. E por incrível que pareça, tem muita coisa boa disponível para as pessoas poderem estudar, né? Aqui no meu canal mesmo, tem vários e vários, né, vídeos que eu já gravei mostrando isso, né? Hoje eu quero, né, tentar trazer uma aula também resumindo um pouco para vocês. Os meus trades também servem de grande valia para vocês como forma de aula, né? E hoje eu vou tentar pontuar algumas coisas, né, para vocês, para que eu tente clarear, né, um pouco as coisas. Primeira coisa, pessoal, né, que eu vou falar para vocês é tentar objetivar ao máximo a leitura dentro do mercado, né? E a gente precisa pontuar algumas coisas, como por exemplo, você não precisa operar nenhum padrão, né, de figura gráfica. Você não precisa saber nenhum padrão. É uma cunha, é um retângulo, um topo duplo, um fundo duplo, uma deriva, né, um ombro cabeça ombro. Você não precisa saber disso. Porque no final das contas, pessoal, eu já falei isso aqui, tudo vai se resumir a suportes e resistências, né? O que vocês precisam entender dentro do mercado? Quais são as principais regiões de negociação, aonde vai ter briga e aonde vai ter defesa, né? E aonde são esses pontos? São os pontos de suporte e resistência. Só que eu preciso aprender, né, a traçar esses pontos. O que eu vejo muitas pessoas fazendo, muitas vezes quando se fala de suporte e resistência, é o que? As pessoas lotam o gráfico delas de linha. Você vai olhar o gráfico da pessoa, tá desse jeito aqui, ó, o gráfico dela. E ela não sabe o que ela vai fazer, né? Porque, pô, o preço está batendo aqui, mas daqui a pouco já tem a próxima região e aí tem a de baixo também e a pessoa fica meio que perdida. Então a primeira coisa que você precisa fazer é você precisa marcar os pontos de suporte e resistência mais relevantes, né? E tem algumas dicas que a gente pode utilizar aqui, né, que eu vou passar para vocês, que é como, por exemplo, tentar marcar os pontos mais extremos, né? Ou seja, dois pontos muito importantes que você vai ter é a máxima e a mínima do dia anterior, né? Outros pontos que eu falo, parece até meio bobo, mas isso faz muito sentido. Você deve marcar os suportes e as resistências que você bate o olho no gráfico e você vê, né? Por exemplo, a gente bate o olho nesse gráfico, vê que aqui é um topo. Olha que topo mais relevante. Aqui a gente vê que é um fundo. Aqui a gente vê que é um topo. Aqui a gente vê que é um fundo. Tá vendo? São coisas que a gente bate o olho assim, ó. A gente fala, putz, aqui tem um topo. Né? Você bate o olho aqui, você fala, nossa, aqui tem outro topo. Né? Porque essas regiões aqui, elas são regiões muito fortes, né? E vocês precisam entender também uma coisa, o mercado financeiro, ele tem memória, né? Então o que foi resistência há 10 anos atrás pode voltar a ser resistência hoje. Mas eu costumo falar que o preço tem uma memória meio fraca, né? O que eu quero dizer com isso? Que as regiões de suporte e resistência mais recentes, elas vão ser mais fortes ainda. Isso não quer dizer que eu não deva marcar regiões lá de trás, não. Tanto é que eu já passei para vocês marcarem regiões do gráfico diário que são regiões extremamente fundamentais, né? Mas eu estou falando isso para vocês por quê? Porque eu vejo muitas pessoas que elas não se sentem satisfeitas de marcar e elas começam a fazer isso aqui, ó. Voltar gráfico a duas, três, quatro, 5 semanas atrás, principalmente quando a gente está falando de gatilho, marcações de gatilho. E eu já dei essa dica aqui no canal e vou dar novamente. Você quer operacionalizar gatilho? Priorize os gatilhos mais recentes. Os gatilhos que vão ficando antigos, ó, coisas antigas que aconteceram
aqui para trás, no passado, que o mercado já testou várias vezes, isso aqui não vai ter uma eficiência muito boa, igual os gatilhos mais recentes. Então, você quer operacionalizar o gatilho, quer pegar distorção e tudo mais, priorize os gatilhos mais recentes. Esquece um pouco aqueles gatilhos mais antigos. Eles não vão funcionar tão bem, né? Então, começa a marcar as regiões de suporte e resistência mais próximos, tá? E as mais distantes, as mais dos extremos, que eu quero dizer, né? Porque às vezes a pessoa pega e ela faz isso aqui, ó. Aí ela marca esse fundão, aí ela pega, aí ela vem aqui, marca essa resistência, marca essa outra, marca essa aqui também, marca essa aqui também. Olha as regiões minúsculas que a pessoa está considerando, né? Eu acho essas regiões o preço pode respeitar elas, pode, mas eu acho que são regiões mais fracas, né? Diante dessas regiões que eu estou mencionando para vocês, né? Isso, se vocês já estiverem aplicando aquilo que eu falei do gráfico diário, também já vai estar sendo uma puta confluência aí para vocês, né? Outra região que eu gosto bastante, que o preço briga muito, região do milhar, tá? O que é essa região do milhar? Os redondos, né, que a gente fala, é o 100 mil, é o 99, 98, 97 mil, são regiões muito fortes também de suporte e resistência. Pode observar que o preço sempre para nessas regiões. Ó. Observa, o 103 mil, olha como fez um topo importante aqui. Né? Vamos pegar, por exemplo, vamos ver aqui, ó, 101 mil. Olha como 101 mil a gente observa presença importante, ó, de player querendo defender. Olha como segura, ó, resistência, suporte, né? Então, muita atenção também nos bolas, né? Eu sempre vou dar atenção para essas regiões, né? E como se diz, o pulo do gato, né? Que eu quero passar também para vocês nesse dia, nessa aula aqui, para vocês esquecer um pouco o passado no day trade. Né? O que eu quero dizer com isso? Para você que é day trader, você não vai dar muita importância para o que aconteceu no dia anterior, ou na semana anterior, ou no mês anterior. Porque como a gente é day trader, a gente quer pegar a movimentação do dia. A gente está importando o que vai acontecer é o agora, e não o que aconteceu ontem. Né? Por quê? Porque o que mata muitas vezes, né, o day trader é que ele opera enviesado, porque às vezes no dia anterior o mercado despencou, né? O mercado caiu, sei lá, 3 mil pontos. Aí começa outro dia, o cara tá com viés totalmente vendedor. E às vezes o mercado dispara no dia seguinte. Olha um exemplo claro aqui, ó. No dia anterior, olha quanto o mercado caiu, 3 mil pontos. E olha no outro dia quanto o mercado subiu, 2 mil pontos. Entendeu? Então, não opere com viés. Então, eu já passei para vocês uma maneira de enxergar as forças do mercado. Eu vou até falar um pouco mais, né, hoje. Então, o dia começou, você vai dar importância para o que está acontecendo ali. A primeira barra do dia já vai te ser muito importante, porque ela já vai te mostrar determinadas forças. Olha aqui para a gente ver, eu vou fazer só para vocês observarem como a primeira barra do dia ela já me mostra muita coisa. Olha como foi a primeira barra do dia, aqui desse dia, deixa eu ver que dia que foi esse aqui. Esse aqui foi o dia 4, isso, dia 4. Foi o que? Foi uma barra vendedora, ok. Né? A gente aguarda para ver o que vai acontecer após, se o mercado vai confirmar essa pressão vendedora. Né? E logo em seguida, o que a gente vê? Uma barra compradora louca, rompendo tudo para cima, engolindo totalmente essa barra anterior. O que eu percebo aqui? A gente não precisa ser nenhum gênio. Opa, entrou uma pressão compradora absurda aqui. A partir daqui eu já consigo começar a caracterizar o mercado. Lembra que eu falei que o mercado ele se movimenta da mesma forma, pessoal? E ele tem alguns pontos que ele vai costumar ficar trabalhando. Né, que é entre um suporte, uma resistência e a metade do movimento. Ele normalmente trabalha assim. Aí ele vem, busca fundo, busca os 50, vai, aí ele rompe. Aí ele rompeu. Aí normalmente ele volta a trabalhar nos 50 de novo daquela nova perna. Aí ele vem, busca os 50, vai, busca o fundo, busca o topo de novo. E aí, tipo, às vezes ele perde, um exemplo. Então o mercado sempre fica trabalhando. E aí, se a gente vê, ó, após esse movimento aqui de alta,
Se a gente fazer aqui uma marcação, a gente vê que o mercado busca exatamente os 50% e não consegue passar. Aqui eu já consigo perceber que não tem força vendedora. O mercado está totalmente comprador, mesmo sabendo que o dia anterior caiu quase 4.000 pontos. O dia já começou a me mostrar isso, né? Então sempre se lembrem disso. Quando você tem uma movimentação altista, por exemplo, o que é mais importante para você é ficar observando o comportamento do preço dentro daquela perna. Se você está percebendo que o mercado está perdendo aquele 50% daquela perna que você enxergou, você tem que ligar um alerta, porque pode estar perdendo força essa perna, né? Mas é só um alerta, por quê? Porque às vezes o mercado ele vem, rompe os 50 e te engana e volta a subir, né? E aí eu sempre falo, tem que esperar a confirmação, tem que esperar depois o mercado testar para cima de novo, ver se ele não vai ganhar os 50 de novo para a gente conseguir, por exemplo, vender buscando a mínima do movimento, né? A mesma coisa acontece numa tendência de baixa. Então eu tenho uma tendência de baixa, eu vou ficar observando o comportamento do preço nessa região. Se eu perceber que o mercado está buscando a região dos 50 e não está conseguindo passar, aqui eu poderia cogitar numa venda buscando o quê? O fundo anterior, né? E se a gente for contextualizar isso, a gente consegue ver que isso acontece muito, né? Vamos pegar, por exemplo, a gente teve essa movimentação de alta aqui, o mercado perdeu 50% dela. Ele deu algum padrão de confirmação para essa movimentação? O que eu utilizo, né, como padrão de confirmação? Candles de fraqueza, de reversão, né? Aqui simplesmente ele não deixou nenhum padrão e veio buscar o fundo de novo, ó, o fundo anterior, e nesse fundo anterior ele me deixou um sinal claro de reversão, né, que era uma armadilha, fura a mínima do dia, né, e o próximo candle rompe a máxima. Ou seja, a pressão vendedora não conseguiu empurrar o preço aqui para baixo, né? E aí depois o que o mercado faz? O mercado faz uma nova movimentação altista, né? E aí depois dessa movimentação altista aqui, o mercado ele rompe os 50%. Aqui é um ponto que a gente poderia ter sido até enganado. Por quê? Porque a gente vê que o mercado mostra fraqueza abaixo dos 50%, né, mostrando para a gente, olha, os compradores não estão conseguindo avançar com o preço, né? E aí o mercado poderia ter dado uma afundada, mas a gente vê aqui, ó, que essa movimentação, se a pessoa cogita fazer uma venda aqui, ela foi violinada, né? Ou seja, o mercado não conseguiu ter força para continuar descendo e voltou a subir. Mas eu considero que isso aqui, ó, era um sinal interessante de que o preço não estava conseguindo ganhar nível para cima, porque você vê que na hora que ele começa a retestar o movimento anterior, ele começa a mostrar muito candle de fraqueza, ó, fraqueza, fraqueza. E detalhe, ele não estava tão próximo do fundo, né, para falar que aqui era um fundo, não, ele estava até longe da mínima do dia, né? E se você for fazendo isso, você vai contextualizando, olha, o mercado fez essa movimentação, né, puxada de alta. Olha onde ele retesta e olha os candles que ele está deixando aqui. Olha depois o que o mercado faz, né? Então, você tem que contextualizar o mercado de acordo com as pernas que ele vai formando. E por isso que eu estou falando para vocês que você não precisa considerar nada do dia anterior. Você não precisa ler notícia para saber se como que está a economia, né? Vai divulgar os dados lá dos commodities, vai divulgar o preço da saca do milho, da saca do café, disso, daquilo. Você não precisa de nada, né? Como muitos falam por aí, né, a gente só precisa do gráfico para operar. Se você entender o gráfico, né, se você conseguir, eu sempre falo, a partir do momento que você consegue conversar com o gráfico, você não precisa de mais nada, né? E isso que eu estou falando para vocês, pessoal, isso vai se dar numa perna macro ou nas micro pernas que o mercado vai fazendo enquanto ele está fazendo essa perna macro. Ou seja, isso vai se dar nessa queda violenta aqui, que a gente observa que o mercado faz um recuo até os 50% dela e começa a me mostrar candle de indecisão, me possibilitando uma nova venda, assim como nos recuos dessas pernas menores aqui, ó, a gente percebe a mesma coisa também, né? Então, sempre observa os 50%. Isso é uma maneira muito simples que eu estou passando para vocês de ler o gráfico. Isso funciona, cara. Eu uso isso todos os dias e eu ganho dinheiro. Eu faço dinheiro com isso aqui e eu mostro para vocês. Eu consigo ganhar dinheiro utilizando isso que eu estou falando, né? Então, utilize o contexto também. Uma coisa, pessoal, que eu não utilizo, tá? E para mim não funcionou
né, e eu não vejo necessidade de utilizar, são as linhas de tendência, né, LTA, LTB, short, né, linha de tendência curta, que são aquelas, né, linhas mais inclinadas que a gente normalmente une os movimentos menores. Isso para mim não funcionou e não fez falta nenhuma a partir do momento que eu tirei isso, né? Por quê? É errado usar? Não, eu estou falando o que eu fiz e como eu estou falando para vocês, para mim o mercado financeiro tem que ser o mais simples possível. Simplicidade é o nome do jogo. Então, quanto mais simples, melhor. Menos coisas você precisa olhar. Então, eu não vi motivos nenhum, né? E para mim, todos os meus testes, de todos os meus trades que eu fiz até hoje, as linhas de tendência e as shorts só me atrapalharam. Da mesma forma que você vai falar com uma pessoa e você fala para ela, pô, eu usei indicador, só me atrapalhou. E a pessoa vai falar para você, pô, os indicadores é o que me faz eu ter ali minhas tomadas de decisão, é o que me faz ganhar dinheiro. Então eu estou falando para vocês o meu ponto de vista sobre uma maneira mais simples. Quer dizer que linha de tendência não funciona? É claro que não. Não funcionou, não é que não funcionou, não me adaptei, né? Então não uso. E falo para vocês, não precisa. Né? O que seria as linhas de tendência e para que o pessoal utiliza elas? Né? Para normalmente aguardar um recuo de uma tendência naquele ponto, próximo ali àquele ponto, para tentar achar alguma compra ou alguma venda. Né? E é lógico, linhas de tendência e shorts, elas não são usadas de forma isolada. É sempre bom você fazer confluência com outras coisas, mas estou falando para vocês que eu não utilizo. Né? E é um problema muito grande isso, porque normalmente as pessoas ficam caçando entrada nas coisas. Então, às vezes a pessoa joga uma linha de tendência aqui, e aí ela vê o preço rompendo essa linha de tendência, ela já está com viés vendedor, né? Ela já está ali pensando em venda. Só que ela esqueceu de todo aquele contexto que eu mencionei, que o preço normalmente ele retesta o fundo anterior, para aí sim, se ele conseguir passar, ele conseguir um movimento de queda mais acentuado, talvez até o próximo fundo, né? E aí às vezes a pessoa, o preço perde o fundo aqui, né? Faz um reteste aqui, a pessoa já está pensando em vender, por exemplo. E aí o mercado vem e continua fazendo o movimento. Né? Ou então as shorts, né? Isso pega muita gente. Às vezes o cara traça a short aqui, aí o cara pulou a short, vai cair, o cara mete uma venda, o mercado continua subindo. Né? Às vezes por falta de contexto, mas o que eu quero falar, esse tipo de coisa pode criar viés na sua cabeça. Então não vejo necessidade de ficar com isso no gráfico. Né? Você gosta de utilizar ajuda nas suas tomadas de decisões, show de bola. Se está ajudando, beleza. Eu estou falando aqui para quem usa e também está vendo que, pô, esse negócio não está rolando para mim. Então para de usar, porque eu vejo que a maioria das pessoas coloca isso no gráfico, mas às vezes não sabe nem para que está ali, não sabe, e às vezes só faz a pessoa operar demais, operar em excesso. Então não vai rolar, né? Então, para mim, não precisa disso, ok? Estou falando particularmente. E mais uma coisa, pessoal, que eu quero falar para vocês. Observe muito os candles. Né? Como que os candles estão sendo formados? Para onde que está deixando o pavio? Né? Qual que é o tamanho do corpo desse candle? Por quê? Porque isso vai me indicar muita coisa. Né? Qual que é o tamanho desse candle? Normalmente, barras grandes, né, como alguns chamam aí de barras elefantes, elas são meio raras de acontecer. Né? E elas acontecem em dois contextos, ou para indicar um início muito forte de uma movimentação, ou quando o mercado ele já está numa movimentação ali mais puxada, ela aparece para te indicar a força se esgotando. Né? Normalmente quando você vê uma barra maior do que as barras anteriores que ele vem formando, depois de uma queda muito forte ou de uma alta muito forte, está te mostrando que aquele movimento vai se exaurir. Né? Ou se você vê, por exemplo, o mercado está caindo e aí do nada solta uma puta barra de alta, né? Aquela barra ali você tem que entender, cara. Você tem que, como eu falei, você tem que conversar com o mercado. Né? Por que ia sair uma barra compradora do nada, ali, sem pé nem cabeça, sendo que o mercado está caindo? Você tem que pensar, pô, isso aí com certeza, né, não foi pouca grana para entrar nisso aí. Né? Com certeza isso aí foi o quê? Entrada de player institucional, né? Entrada de grandes bancos, né? E aí começa a fazer o quê? Começa a acionar stop dos vendidos, de todos aqueles que estão vendidos naquele movimento. E às vezes o cara está vendido lá no topo do movimento, ele vê uma barra daquela, ele não vai pagar para ver. Normalmente o que ele começa a fazer? Executar lucro. E aí normalmente o que começa a acontecer? Iniciar uma nova movimentação. Olha um exemplo disso aqui.
Olha a amplitude dessa barra em relação a todas as anteriores de queda, né? E depois o que o mercado começa a fazer? Subir. Barra de quê? De exaustão, né? Olha essa barra aqui, ó. Barra de quê? Ignição, porque o mercado estava totalmente lateral. Ó, não tinha dono, né? Como se diz, não tinha dono. E aí, opa, o negócio tá bugado. E aí, ó, o que que aconteceu? O mercado tava sem dono aqui. E aí do nada solta uma barra, uma ultra mega power barra que praticamente rompeu toda a congestão daquele momento. Será que teve pouca grana? Será que o volume foi fraco nisso aqui? É lógico que não. Isso está mostrando o quê? Entrada forte de comprador. Mas aí é que tá. Você vai meter uma compra aqui? Lógico que não. Não é o melhor ponto, né? Então o que que você pode fazer? Você pode às vezes tentar diminuir um pouco o seu tempo gráfico para pegar um sinal de entrada, né? Eu gosto muito de pegar às vezes alguma barra, algum pullback no gráfico menor, né? Através de candles que tentam reverter o movimento ali e às vezes eles são frustrados e o mercado continua subindo. Aqui mesmo deu uma opção, ó, que isso aqui deu um risco retorno de 1 para 1, que eu mesmo fiz esse trade aqui nesse dia, ó. Se a gente for pegar aqui, ó, compra na máxima aqui, stop abaixo da mínima, 1 para 1, ó, alvo atingido, 260 pontos. Eu fiz esse trade, né? Então, pessoal, comecem a usar as coisas simples do mercado para criar um operacional robusto, um operacional que ele vai te dar todas as respostas que você precisa. Eu tenho certeza que se você começar a usar, entre aspas, as coisas simples do mercado, que muita gente não dá a mínima, eu tenho certeza que você vai ter um operacional robusto, que você vai conseguir operar em qualquer cenário, seja em tendência, em mercado lateral, scalp. O que acontece muito é que as pessoas elas tomam um pau em tendência, porque a maioria das pessoas operam fazendo médio, né, opera batendo contra, e às vezes em mercado lateral a pessoa ganha muito dinheiro, ou às vezes é o contrário, às vezes em tendência a pessoa ganha muito dinheiro, né, porque ela faz o trade e deixa rolar, e em mercado lateral ela toma ferro. Então você precisa ter uma base para você conseguir operacionalizar qualquer estilo de mercado, né? E eu espero que essa aula aqui, foi até uma aula extensa, ela possa ter te mostrado uma maneira mais simples de operar o price action. Tanto é que eu coloquei no título, né? Então, se você gostou, né, eu quero pedir para você deixar o seu like aí no vídeo. Isso ajuda muito, né, a divulgar o canal aí para mais pessoas, como eu já falei para vocês. Se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Isso aí ajuda bastante, pessoal. Às vezes a galera não faz, eu peço aqui não faz, então faz aí para ajudar o canal, né? Porque tem vezes até que dá um desânimo, né? Falar, pô, levar conteúdo lá, mas a galera tá diminuindo bastante, né, o nível de interação. Então deixa o like aí para ajudar, né? Para eu poder continuar trazendo mais vídeos aí para o canal. Se inscrever, como eu falei, né? Ativar os sininhos para você receber todos aí as notificações sobre o que eu postar aqui, sobre lives e tudo mais. Seguir o Instagram também, ok? Segue o nosso Instagram, tá aí embaixo, ó, na descrição, você vai ver, clica, né? Se inscreve lá, eu posto bastante coisa também. E se você tiver interesse também, né, na minha mentoria, aprender toda a minha forma de trabalhar o preço, toda a minha leitura, né, seja ela de todo o meu racional, né, por trás do mercado, é só me chamar pelo link da descrição aí que a gente conversa também. Fechou, pessoal? Espero ter ajudado mais uma vez, né? Bons estudos para todo mundo. Grande abraço. Valeu.